Samaria era uma província onde os judeus não consideravam eles como judeus. Eles eram um povo que havia se mesclado com outras raças e agora então se tornaram o povo samaritano. Então para o judeu o samaritano era um estrangeiro, não era parte da aliança abraâmica. E Jesus vai até Samaria e começa a bater um papo com essa mulher. E ele vai revelando coisas do seu coração e aí ela... De repente ela desperta e ela começa a entrar em assuntos espirituais. E ela faz uma pergunta: nossos pais adoraram aqui no monte Gerizim, onde nós adoramos até hoje, e vocês judeus adoram lá em Jerusalém. Onde é o lugar onde nós podemos adorar? Em outras palavras, ela perguntava: Senhor, onde é que eu posso encontrar Deus? Onde Ele está? Ele está lá em Jerusalém, Ele está lá em Samaria, Ele está lá no Brasil, Ele está lá no México, Ele está aqui no Canadá. Onde Deus está? Para que eu possa adorá-lo. E aí Jesus vai trabalhando no coração dela, e ainda hoje ela faz uma pergunta geográfica: onde é o lugar? A geografia. Onde meus pés vão pisar, que eu vou encontrar Deus? E Jesus, então, muda um pouco a mente dela para trazê-la onde Ele queria. E ainda hoje nós vemos essa situação acontecendo. Às vezes eu vejo aí alguns canais de televisão onde pessoas dizem assim: olha, nós vamos fazer uma caravana para Israel e vamos lá, e você, quando chegar de Israel, sua vida vai ser transformada. Você nunca mais será o mesmo, porque você pisará na terra prometida. E aí as pessoas vão, gastam muito dinheiro. Eu não quero desencorajar aqui ninguém a Israel. Se você puder ir, vai, que vai ser uma bênção. Realmente você vai conhecer coisas maravilhosas lá. Mas eu quero te falar uma coisa, que Jesus, nessa passagem, ele traz um ensino dizendo: olha, a questão não é geográfica. E ainda hoje, e aí essas pessoas vão para Israel, chegam lá, se rebatizam no Jordão. Aí se rebatizam no Jordão e mandam fotos e põem no Facebook. E aí vem para cá, porque agora são extremamente super espirituais. Mas o problema é que a Bíblia diz que isso não pode acontecer, não é verdade. Porque, afinal de contas, 95% dos nossos irmãos em toda a terra jamais terão condições de pisar em Israel. Não tem condições financeiras de ir até Israel. Então, na verdade, se você puder ir, vai até lá. Mas quero te dizer uma coisa: a questão não é geográfica. Jesus corrige essa mulher. A questão não é onde, mas é como. É uma atitude. A nossa atitude que parte do coração. E é interessante que quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos logo no início, lá no Gênesis capítulo 4, que 2 adoradores vão adorar a Deus. Frequentavam a mesma igreja, cantavam os mesmos hinos, ouviam os mesmos estudos bíblicos. E, no entanto, a Bíblia diz que os 2 vão oferecer um sacrifício a Deus, Abel e Caim, e diz a Bíblia que Deus se agrada da oferta de Abel e de Abel. E de Caim não. Os 2 foram oferecer um sacrifício, uma adoração a Deus. E Deus se agrada de um e não se agrada de outro. Aí nós continuamos, podemos marchar um pouquinho mais, nós vamos ver 2 irmãos que tiveram como avós o amigo de Deus, um dos homens mais poderosos da Bíblia. E eu sou avô, não sei quantos avós tem aqui hoje, mas não tem coisa mais maravilhosa para um avô de ver um filho, um neto servindo a Deus. Nós queremos ver os nossos netos servindo ao Senhor. E eu imagino Abraão com seus 2 netinhos, um em cada perna, eles eram gêmeos. E Abraão ensinando a eles a palavra de Deus. Abraão falando para eles as experiências que ele teve com Deus. Os milagres que ele viu. Falou: meus netos, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E diz a Bíblia que Esaú se tornou profano. E Jacó lutou com Deus. 2 adoradores, frequentavam a mesma igreja, cantavam os mesmos hinos, ouviam os mesmos sermões.
E nós podemos marchar em toda a Bíblia. Eu vejo lá no Novo Testamento, quando Jesus está ali para ir para a cruz, entre uma mulher, e ela chega com bálsamo cheio de nardo puro, e ela vai até Cristo, e ela derrama aquele nardo sobre a cabeça do Senhor, e desce até os pés de Jesus, e diz que Judas ficou indignado, e diz, por que se não vendeu esse perfume e se deu aos pobres? E João abre um parênteses e diz, não que ele se importasse com os pobres, mas porque ele era tesoureiro e ele roubava da bolsa. Nós vemos aqui um homem que ficou 3 anos vendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, andando com Deus na terra, ouvindo do Senhor, no entanto não teve transformação. Frequentando a mesma igreja, vendo os mesmos milagres. E eu queria falar nesta manhã, se Deus pode encontrar em mim, em cada um de nós nessa noite, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque diz a palavra, Jesus diz para a mulher, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Logo nós podemos concluir que existem então adoradores que não adoram em verdade, adoram em falsidade. Que não adoram espírito, mas adoram carnalmente, superficialmente. Então a coisa é mais complicada do que nós podemos imaginar. Eu queria citar aqui 5 problemas que nós temos que encarar para sermos adoradores verdadeiros. 5 problemas. O primeiro deles se chama vitimização. Quando nós achamos que nós somos bons demais e que nós não possuímos problemas. Aliás, a coisa começa lá no Jardim do Éden, quando entra o pecado. Que quando Deus aparece para Adão e diz, você comeu da fruta que eu falei para você não comer. Ele diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu da fruta. Eu não tive culpa, Senhor. Eu fui vítima de Eva. E o Senhor vai para Eva e diz, e você, Eva, o que aconteceu? Ah, Senhor, a serpente me enganou. Não foi eu, foi ela. O problema não está em nós, está neles. Isso se chama vitimização e nós estamos vivendo isso, infelizmente, com grande potencial nos nossos dias. O segundo problema se chama superficialidade. Nós somos superficiais. Terceiro, se chama vanglória ou soberba. Quarto, se chama incredulidade. E quinto, se chama ingratidão. E eu queria falar sobre os antídotos para esses males. Como é que nós podemos combater isso? Porque eu quero ser um adorador, achado pelo Senhor, que o adorem em espírito e em verdade. E você também. Ele está buscando você. Ele está querendo você na presença dele. Ele falou para Caim, Caim. É interessante, né, que a gente vai para a igreja e a gente fala, o Senhor vai me abençoar, eu vou ficar assim, muito abençoado de uma maneira poderosa, mas é interessante que os 2 irmãos vão, adoram a Deus, o verdadeiro adorador, que adorou a Deus em espírito e em verdade, é morto, assassinado pelo falso adorador. Vocês concordam comigo aqui, igreja, nessa manhã, que Deus poderia ter salvado Abel, sim ou não? Poderia, Deus é Deus. Mas ele não fez. E ele permite o verdadeiro adorador ser assassinado pelo falso. E o falso, quando Deus vai até ele e confronta-o com o seu pecado, e ele se faz de vítima, ele se vitima, ele diz, oh, pobre de mim, quando achar Caim vão matá-lo. E o Senhor então diz, não, eu vou pôr uma marca em você, para que ninguém te mate. Mas diz a Bíblia que ao invés dele tratar com o seu problema, diz que ele se afastou da presença do Senhor. E Deus não quer que você se afaste dele, Ele quer você pertinho dele. Ele quer que você venha para Ele. Então nós vamos falar nessa manhã sobre essa questão, os antídotos. O primeiro dele, claro, contra essa questão do vitimismo, é o arrependimento. Nós vemos lá no livro de Atos, eu gosto muito que diz que tinha 3.000 adoradores no dia de Pentecoste, lá ou mais, quem sabe, mas 3.000 de várias nações da terra. E não eram só judeus, tinham prosélitos também do Egito, da Líbia, da Etiópia, de Roma.
Estava lá uma nações, hoje aqui é a festa das nações, né? Então lá era assim, era aquela festa das nações. E aí diz que o Espírito de Deus veio, Pedro prega um sermão, e os adoradores, 3.000 deles estavam no templo. Foram até o templo fizeram uma viagem muito longa para chegar em Israel. E eles estavam lá, e Pedro prega um sermão, e de repente fica descoberto que o coração daqueles 3.000 adoradores precisavam de mudança. E eles diziam assim, após o sermão: que faremos, irmãos? Diz a Bíblia que Pedro diz assim: arrependei-vos, arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e vocês receberão o Espírito Santo. Então nós vamos ver essa situação da necessidade de nós nos arrependermos, numa sincera confissão. Davi diz lá no Salmos 41, versículo 4, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Então Davi, ele vê aqui que a alma dele está ferida, a alma dele está com problema por causa do pecado. Ele diz, sara minha alma, porque eu pequei. Não é porque o meu irmão pecou, não é porque o meu marido pecou, não é porque meus filhos pecaram, é porque eu pequei. Isso é individual. Eu estou dizendo que você não tem um marido, ou uma esposa, ou um pai, ou uma mãe, um avô, uma avó, que sejam problemáticos, ou que pequem, como todos nós. Mas a questão é pessoal, é sua, é minha, é nossa. A coisa começa em mim. Davi diz assim no Salmo 32, 3 a 5, enquanto eu guardei silêncio, consumir os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se transformou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não escondi. Disse eu. Ele decide, é uma decisão pessoal. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Parte A. Disse eu, confessarei. Parte B. E tu perdoastes a minha culpa. A nossa parte é a confissão. A parte do Senhor é o perdão. Ele está pronto para perdoar. E é interessante porque Davi, ele era um adorador. Nós ouvimos aqui a pastora aqui, os irmãos do louvor, dizendo, a gente tem que pular, e Davi gostava, ele pulava, me disse que a Bíblia que ele pulava com todas as suas forças diante do Senhor. E de repente, adorador, construiu o templo e tudo mais, amava, me perdoa, não construiu, deixou as coisas para o filho dele construir o templo, e aí disse que Davi cai em pecado. Ele comete um adultério e matam a vítima, o esposo de Betseba. E aí Davi estava lá vivendo a vida dele, ia para a igreja, e ia lá e cantava, e dava o dízimo dele, e dava as ofertas dele, e pulava, e tudo mais, e a coisa foi correndo, isso se passaram quase um ano. Mas ele não enxergava. Para ele estava tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, e as pessoas ouviam Davi, é o Davi o adorador. Até que o profeta Natan chega para ele, Davi. A história é longa, não vou prolongar muito, mas ele diz para Davi, Davi, você matou um homem, você adulterou com a esposa dele. Aí ele fala, eu pequei contra o Senhor. E ele pede perdão, e aqui nesse salmo ele reflete o coração dele na situação em que ele se encontrava. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui levado para casa de uns tios, porque a minha mãe ficou doente, o meu pai ele foi embora, e aí eu fui para a casa de uns tios. E o meu tio morava numa fazenda, bem lá no interior de Minas Gerais, lá, bem no mato lá. Aí eles me levaram lá e eu fiquei com meus sobrinhos, meus primos. Ele tinha 12 filhos. E era uma fazenda, povo simples, né? A gente não tinha tênis ou chinelo, andava todo mundo descalço. E aí eu fiquei lá, com muita saudade dos meus pais, mas aí era muito primo para brincar e tal, o tempo foi passando, e aí um dia eu chego lá na casa e eu estou com o pé machucado.
Aí eu entrei assim com muita dificuldade, e o meu tio falou, meu filho, o que você tem no pé? Eu falei, eu não sei, tio. Ele olhou, quando ele olhou meu pé muito inchado, ele disse, meu filho, eu vou ter que comprar penicilina para você. Penicilina é antibiótico. Aí ele foi lá para a cidade comprar a tal penicilina. Pegou o cavalo dele, foi numa cidadezinha lá, e lá veio meu tio, eu não sabia o que era aquilo, né? Aí ele vem lá, acho que quando ele chega, e ele põe uma caixa de metal inoxidável para ferver, aí quando eu olho, uma agulha desse tamanho, assim, que ele usava para dar nos animais lá, nos cavalos, nas vacas. Aí ele corta lá um óleo, mistura num pó, enfia naquela agulha e fala, meu filho, deita aí. E eu fiquei preocupado, eu pensei que ia tomar algum remédio, e eu deitei, aí eu só vi aquela agulha, assim, aquela dor terrível. Aí eu chorando, né? Falei, ai, nunca mais eu quero tomar essa penicilina. Acabou, né, tio? Não, tem mais 6 ainda, é todo dia. É uma semana. Aí chegou no segundo dia, na hora da penicilina, eu estava longe. Quantos filhos meu tio tinha? Legal, mandou os 12 discípulos atrás de mim. E eles me acharam, os meus primos eram maiores, alguns deles, me trouxeram e eu estava lá, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a 7ª injeção. E aí, quando acabaram as medicações, eu estava com 2 problemas. Eu não podia nem andar e nem sentar. Terrível. E o pior de tudo era o seguinte, é que quando eu estava passando aquela fase ali, sem poder brincar, eu ficava assim, amuado, né? Amuado num canto assim, e eu via meus primos tudo brincando, sorrindo, e brincando lá fora, e eu ficava lá dentro assim com aquela raiva, porque eu queria também, mas não podia. Eu queria correr, queria brincar, queria estar com eles, mas não tinha jeito. Aí eu ficava ofendido, ficava com raiva, ficava com inveja. E assim é o sentimento que muitos de nós temos na igreja às vezes. Porque nós estamos com farpas, com pedaços como é que chama? Splinter, ferpas, mas que não estão nos pés, estão na alma. E aí uma vez que ela está na alma, aí nós estamos igual Davi, Senhor, sara minha alma. Porque aí eu sinto inveja de ver um irmão feliz. Eu fico com raiva de ver alguém que está, quem sabe o Senhor está dando algo para ele mais do que a mim, então aquilo me enfurece. Aí eu venho para a igreja, eu sento assim, eu estou amuado, né? Até levanta aí, igreja, e o cara levanta, bate palma, e ele bate. Mas e a alma? Hã? Como é que fica? Você vai cuidar disso aí ou vai deixar isso aí? Ou vai continuar tomando antibiótico? Tem que escolher. Aí meu tio pega, e eu estou lá, né? Sem poder andar e sem poder sentar. Aí vem um outro tio meu, pequenininho assim, tio Joaquim. Ele chega num cavalo, e ele veio lá num canto lá, né? Ele diz, Geraldo, o que tem esse menino aí? Eu não sei, eu já dei 7 injeções nele. Pastor Carlos, o negócio não sara. Aí o meu tio falou assim, meu filho, vem cá. Pequenininho, né? E eu fui até lá. Ele, dá seu pé aí, meu filho. Aí eu dei meu pé para ele. Aí ele deu a volta assim, travou meu pé aqui, eu lá atrás, e eu sem saber o que ia acontecer. Aí ele pegou um canivete. Aí ele pegou o canivete e enfiou no meu pé. Aí eu só gritando lá atrás, me mexendo todo, me batendo, e gritando, e chorando, e os meus primos também começaram a chorar, até as vacas estavam chorando. Aí eu fiquei lá, 10 minutos de cirurgia, né? Ali cheio de estrume, né? Aquele um ambiente hospitalar. Aí depois abriram lá, meu tio foi fazendo aí, saindo aquelas as secreções, né? Aí de repente eu só vejo meu tio enfiando 2 dedos lá no buraco que ele abriu, e eu lembro disso até hoje. Ele levanta as mãos e diz, meu filho, aqui está o seu problema. Eu estava com uma ferpa no meu pé, de madeira, já putrificada dentro do meu pé.
Ele dizia assim, o que é o seu problema, meu filho? E eu lá gritando, queria saber lá de problema, eu queria saber era de fugir dali. Aí ele disse assim, deixa eu ir embora, tio. Não, calma, não acabou ainda. Vai lá, fulano, vai lá e traz sal grosso aí para mim do coxo. Que as vacas comiam sal grosso, né? Aí trouxeram, ele meteu o sal grosso naquele buraco. Ardeu igual fogo. Aí pegou um pano lá, amarrou, aí ele me liberou. Eu estava igual um peru, assim, né? De Natal, né? Meio tonto. Aí ele disse assim, vai embora, eu nunca mais quero ver esse meu tio. Nunca mais quero olhar para o rosto dele, porque ele não me ama, ele é mau, judiou de mim, não gostou de mim. E eu fui para dentro da casa, não quis nem falar com o meu tio, nem dar goodbye para ele. 7 dias depois, eu estava brincando com os meus primos. Doeu, mas sarou. Vocês estão entendendo, não? O problema é que a gente não quer sentir dor, né? A gente só quer... Olha, ainda bem que... Pior que nesse dia, nem penicilina estão dando a gente. Eles colocam só anestesia. Quando nós precisamos de uma cirurgia na nossa alma, para remover as farpas. Quanto tempo tem farpas aí na sua alma? 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos? 30 anos. E fica para lá e para cá. Eu vou para Israel, vou para Jamaica, vou para cá, vou para lá e fica correndo. E a situação não é essa. A situação é você se jogar no chão e dizer, Senhor, eu não dou os meus pés, eu dou o meu coração. Pega o canivete, Senhor, e vai lá nas profundezas e arranca de mim essa firpa. Para que eu confesse, Senhor, as minhas mazelas, os meus problemas, os meus pecados. Não vou deixar essa coisa mais podre aqui dentro de mim, não. Porque eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Tudo bem, igreja? Amém. Aleluia. Vamos continuar, porque eu tenho alguns tempos ainda, glória a Deus. Aí o segundo ponto para nós, eu disse que o segundo inimigo é a superficialidade. Então, obviamente que o antídoto contra a superficialidade é profundidade. Nós sermos profundos com Deus. Não é? É interessante quando Jesus está conversando com a samaritana, ele disse, se tu me pedisses, eu te daria uma água viva, que corre por toda a eternidade. E ela disse, Senhor, mas como o Senhor vai tirar a água? O poço é fundo. Ela se referia ao poço lá de Jacó. O poço é profundo. E, na verdade, eu creio que havia algo profético naquelas palavras. Porque o poço é fundo, não é superficial. Nós temos que ir lá no fundo, trazer essa água que nos fortalece, que nos dá vida, que nos dá força. Aí, anos depois, eu estava aqui no Canadá, aí eu fui ao Brasil, tive um problema aí de saúde, aí cheguei lá no Brasil, não, antes disso, eu me converti aqui no Canadá. Aí eu me tornei cristão, né? E aí foi aquela briga, aí disse que eu tinha que dar 10% do meu salário. É o dízimo. Mas eu tinha um problema terrível de avareza, né? E aí, para me dar aquele 10%, foi uma encrenca. Como é que eu vou 10%? Muito dinheiro. Aí eu fiquei 1 ano, né? E aquela batalha, né? Aí eu pegava lá, dava aquela mixaria lá na oferta e tal. Aí os irmãos, e aí, como é que tá? E eu ficava assim, meio sem jeito. Aí, e eu orei. Finalmente, eu resolvi dar os 10%. Aí depois eu fui para o Brasil. Aí cheguei lá no Brasil. Aí no outro dia, 1 ano depois, lá no Brasil, eu tive um infarto. Um infarto muito forte. Eu estava com 31 anos de idade. 31? 30, 31. Não faz muito tempo, né? Foi ontem. Aí eu cheguei, igreja, aquela dor no peito, assim, eu nunca tinha visto algo tão
dolorido, né? O meu corpo todo assim, numb, e vomitando sangue, e a minha esposa tinha a mãe dela tinha um Volkswagen, daqueles pequenininhos, né? Tentava enfiar eu lá dentro daquele carro e não entrava, aquela coisa. Me levaram para um hospital e disseram, ele está com um infarto potencial. E se não tirar ele desse hospital que levar para outro, em 4 horas ele está morto. Aí me levaram para um outro hospital. Aí o dinheiro que era para férias, nossa, foi tudo para o hospital. Aí fizeram um cateterismo e aí disseram assim, olha, ele está vivo. A artéria dele está 90% entupida. Só tem 10% aberta. Eu falei, eu não dei nenhuma oferta, só dei o dízimo. O dízimo que eu dei estava aberto lá. Tudo bloqueado. E aí os médicos chamaram minha esposa, eu tinha tomado uma medicação aqui no Canadá, e eles iam tentar essa medicação, eles falaram, aí quando eles souberam, eles chamaram minha esposa, minha família, e disseram, vai lá despedir dele, que ele vai morrer. Ele não sai dessa, pode ir lá, dar goodbye para ele lá. Aí veio todo mundo, né, me abraçar, me beijar, chorando, disse que ia ficar tudo bem. Eu falei, tudo bem. Aí eu vi o negócio está feio para o meu lado. Aí eu olhei para a parede e disse assim, Jesus, eu te dei 10% com muita dificuldade, muita avareza, muita raiva. Se eu sair daqui vivo, eu te dou 100%. Aí no outro dia os médicos chegaram e resolveram fazer um outro cateterismo. Quando fizeram, disseram assim, 100% da sua artéria está aberta. Você vai viver. Aí eu descobri que não é só 10%. É tudo. Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Profundidade no relacionamento com Deus. Nós vivemos tempos difíceis em que Satanás ele rouba o nosso tempo, ele rouba os nossos relacionamentos, e de repente a gente está tão superficiais, estamos tão superficiais. Temos que ter tempo para você ler sua Bíblia, tempo para você orar, tempo para você estar com Deus, tempo para você estar com a sua família, com os seus filhos. Profundidade é parte da verdadeira adoração. Terceiro ponto é a humildade. Essa palavra é uma palavra tão comum nos nossos lábios, né? Mas eu fico vendo Davi lá em 2 Samuel 6,14, se você quiser colocar aí, irmão. 2 Samuel 6,14 diz assim, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de um éfode de linho. Então aqui está o rei de Israel. Até então Israel tinha se tornado uma nação riquíssima, poderosa. Davi havia conquistado reinos, o país estava de vento em popa, porque havia um homem de Deus ali governando a nação. E agora diz a Bíblia que Deus traz a arca da casa de Obed-Edom e trazia a arca para Jerusalém, e diz que ele era rei, claro, tinha uma coroa e tinha vestimentas reais, mas diz aqui nessa palavra que Davi adorava a Deus com todas as suas forças diante do Senhor. Não era diante do grupo de louvor, não era diante do pastor, diante do Senhor. E disse que ele estava vestido de um éfode de linho. O que é um éfode de linho? Era nada mais do que um camisolão branco. E ele deixou a parafernália dele em casa, deixou a coroa, deixou aqueles sapatos lindos, aquela roupa toda, deixou tudo aquilo lá no canto e colocou uma estola sacerdotal de linho e foi adorar a Deus junto com o povo de Deus. No entanto, portanto, quando nós adoramos a Deus, nós deixamos os nossos status de lado, nós deixamos os nossos títulos de lado, nós deixamos os nossos poderes de lado e nós nos ajuntamos ao povo de Deus. Então não existe médico, não existe engenheiro, não existe faxineiro, não existe carpinteiro, não existe cozinheiro. Nós estamos dentro de um éfode de linho adorando a Deus.
eu quero dizer, você deve procurar sim estudos e se formar naquilo que Deus chamar você. Pega todos os seus diplomas e diz: Senhor, eu ofereço-os a Ti, são todos Teus. E a verdade diz que Mical, a esposa de Saul, ficou muito chateada quando ela viu Davi dançando com aquele povo lá. Ela diz: você é um rei, fazer tal coisa vergonhosa? Ele disse: eu muito humilharei diante do Senhor. Quarto, que nós temos que dar uma corrida. Quarto antídoto contra a incredulidade é a fé. Hebreus 8, 11 e 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós temos aqui dois tipos de fé. A fé que é dada com um dom. Tem pessoas que ela tem o dom da fé. O Senhor deu para ela o dom da fé, e ela tem o dom como dom. E nós temos a medida da fé que Deus dá para todos nós temos fé. E ela deve ser cultivada, ela deve ser tratada. A Bíblia, e como que a gente trata da nossa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós temos que cantar, adorar, é tudo parte da liturgia do culto. Mas eu pergunto aqui, aos adoradores da igreja, vocês têm ouvido a palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí lá em Hebreus capítulo, vou ler aqui o versículo muito importante, Hebreus 10, 25, diz assim, olha: onde é que nós vamos ouvir a palavra de Deus? Você pode ouvir na sua casa, você pode ouvir do irmão, você pode ouvir lendo sua Bíblia, mas olha que diz que Hebreus 10, 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. E o escritor aos Hebreus disse: olha, quanto mais vocês veem os sinais da vinda de Jesus, mais vocês têm que estar na igreja. Hoje nós estamos vendo os sinais diante dos nossos olhos. E é a época que nós temos visto mais crente abandonando as igrejas. Gente, verdadeiros adoradores, tem que estar na igreja. E finalmente, o quinto antídoto, eu disse que o quinto problema era ingratidão. Logo, o antídoto contra a ingratidão é o que, igreja? Gratidão. Salmo 100, verso 4 diz: entrai por suas portas com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvei-o e bendizei-o o seu santo nome. O salmista não diz: olha, vai para a igreja levando uma lista de pedidos de oração, vai para a igreja levando os seus problemas. Não, ele diz: vai para a igreja levando gratidão. Não estou dizendo que você não possa trazer os pedidos, não, a gente vai orar por você e Deus faz. Mas um adorador aprende a ser grato a Deus. Aprende a estar na presença de Deus, com gratidão. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em teus átrios com hinos de louvor, e direi: hoje é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei porque Ele me fez feliz. O que você tem nessa manhã para agradecer a Deus? O que nós temos nessa manhã para dizer: Senhor, obrigado? Meu amigo Richard se converteu há 40 anos atrás, e ele cheio do Espírito Santo, aquela alegria, né? Aí ele deu o testemunho dele lá na minha igreja. Aí ele foi numa igreja lá, não sei aonde aí, e ele chegou lá, sentou, e ouvindo a palavra de Deus com aquela alegria no coração. Aleluia, que Deus maravilhoso, salvou um pecador como eu. Não merecia nada, merecia o inferno, e Ele me alcançou pela sua graça. E ele naquela alegria, e ele sentou com aquela alegria. Quando o culto acabou, ele saiu com aquele sorriso. Aleluia, Jesus é tão bom, não é? Jesus é tão maravilhoso.
falando com os irmãos, aleluia. Aí o pessoal olhou para a cara dele assim, aí o sujeito falou assim, você, o que está acontecendo com você? Eu só quero ser grato ao Senhor. Mas quanto tempo que você é crente? Perguntaram para ele. Ele disse, fazem 6 meses. Ah, está explicado. Daqui 1 ano, 2, você vai estar igual a gente. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Daqui 1 ano, vocês vão estar como eu, não, que eu seja cheio do Espírito, de gratidão, para vocês estarem como eu, e eu estar como vocês. Sim ou não? Então, nessa manhã, eu queria orar para que o Senhor, nessa manhã, possa remover, se você deixar do seu coração as farpas, aquilo que está aí dentro, e que você disse, não, eu não vou perdoar. Eu morro, mas eu não perdoo. Aí Satanás disse isso para você. Mas você tem que deixar Deus operar. Se nessa manhã você diz, Senhor, pega o canivete do Espírito Santo e enfia na minha alma. E arranca de mim essa farpa. Porque eu não quero viver mais assim. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para ter um coração alegre. Senhor, eu quero ser profundo na minha adoração. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. De todo o meu coração nessa manhã. Quero fazer um pacto aqui. Não espere Deus colocar você numa intensive care, numa UTI. Você vai esperar Deus colocar você numa UTI com 90%. Eu não sei quanto você está dando aqui, de repente você está dando... De repente você está dando só 1%, aí. Aí vai estar lá 99% entupido. Não, não vai ser isso, não. Hoje aqui, nesse momento, Deus te chama. Ele quer você, fazer de você um verdadeiro adorador. Porque Ele te criou para isso. Não sei como é que anda a sua fé. Mas o Senhor vai levantar essa sua fé hoje. Porque você veio à casa de Deus. E Ele vai te honrar. Ele vai mostrar para você quantas coisas Ele tem feito. Vai abrir os seus olhos para você ser grato a Ele, grata a Ele. Então vamos orar.